Vou contar aqui uma história que essa semana estava contando nos stories de um vestido, de um orçamento, né? E é um modelo que eu nunca fiz. Eu trabalho sob medida, né? Eu faço questão de fazer uma verdadeira interpretação ali da cliente. Eu faço muito a escutativa para atender a expectativa da cliente. Cada vestido é diferente, mas o que acontece? Muitas clientes vêm com a ideia muito parecida. Então, às vezes, até o decote é o mesmo, a estruturação é a mesma, coisas que eu já conheço. Esse não. É uma coisa que eu nunca fiz. A primeira coisa que apareceu na minha cabeça foi: não pega, você não vai conseguir. E, gente, eu confio no meu trabalho. Depois que eu comecei a praticar a técnica modelagem sem ajustes no meu ateliê, que eu refiz, né, montei toda ela, usei a base da técnica da crepagem para a vivência de um ateliê sob medida, para fazer acontecer ali no corpo da minha cliente, da maneira mais certa e mais rápida, não teve nenhum vestido que eu nunca não dei conta. Qualquer desafio assim, ó, que aparecesse, não teve nenhum que deu errado, que eu falei não consegui ou que deu trabalho. E mesmo assim, na minha cabeça, me vem o pensamento de que eu não consigo. E aí, nessa hora, sabe o que eu faço? Inclusive, recomendo. Fala consigo mesma. De vez em quando, se alguém me encontrar na rua e me ver falando sozinha, normal. Igual uma doida mesmo. Mas recomendo isso. Porque na hora já veio assim, sabe? Dá trabalho. Você nunca fez isso. Não vai conseguir, não. Na mesma hora eu já me respondo: quem não vai conseguir o quê? Tá achando o quê? Tá achando o quê? Igual doida mesmo, tá? Bem doida mesmo. É claro que eu consigo. Agora eu não tenho conhecimento, eu ainda não fiz ali, né? Recalculei a rota para saber como é que eu vou colocar em prática. Mas eu consigo sim. Ainda tem tempo. Olha, se o casamento é tal mês. Se eu tô com medo, tô ali insegura, e às vezes é uma insegurança só na nossa cabeça, você vai lá aplicar, você sabe bonitinho de verdade. Aí, se eu tô com medo, não tem importância, tem um tempo para ir atrás de aprender o que eu preciso aprender. Se eu não souber, não tem essa. Então, é uma coisa que, inclusive, eu recomendo, tá? E outra coisa, se desafiar a provar para si mesmo que você consegue. E aí vem essa outra coisa, da gente se desafiar a provar que consegue. Então, uma coisa simples, por exemplo, ó, que é simples, mas eu sei que é dolorida, que é ali, né, dar o orçamento. Quando eu tô nesse lugar de achar que para mim não é possível, que para mim é sempre mais difícil, para o outro é mais fácil, é difícil eu entender o valor do meu trabalho. É difícil eu acreditar no verdadeiro valor do meu trabalho. E se isso é difícil para mim, imagina passar para minha cliente. Então eu entendo que esse momento de passar o orçamento dá uma insegurança. Só que aí nesse momento, se desafie a provar para si mesmo que você consegue passar o orçamento mesmo com medo. Aí tem uma história que eu já contei aqui. Hoje eu postei que eu estava esperando a aula de dança, né? E eu já até contei isso aqui uma vez, mas eu acho que cabe muito essa história. Eu decidi, eu decidi que eu ia ser uma pessoa, porque olha, é muito difícil construir ou conseguir conquistar a sua definição de sucesso. Eu sei porque eu vivi isso na pele. É muito difícil, é muito mais, assim, duplicado difícil para mim, para quem não acredita em si mesmo. É muito difícil. Sabe, para quem ainda está agarrado sempre a muito desculpas. Gente, estou sendo licença para ser brutalmente sincera, porque eu quero te movimentar. E aí, é muito mais difícil quando a gente está presa nessa atitude, sabe? Nessa mentalidade, é muito mais difícil. Parece que tudo é muito dolorido, tudo é muito complicado para mim, sabe? Porque eu não acredito que é possível, eu tô fazendo, mesmo assim, não acreditando que é possível, parece que, sabe, é tudo muito complicado. O ato de, por exemplo, ó, no meu exemplo aqui, quando eu comecei a compartilhar conhecimento, o fato de fazer um live era muito difícil, suava frio, me dava vontade literalmente de vomitar, eu ficava enjoada. É muito complicado quando a gente ainda está preso nesse medo, nessa insegurança. É muito mais difícil. E aí eu decidi que eu não ia fazer mais isso comigo.
E aí eu pensei, como que eu posso me desafiar a provar que eu consigo? Sabe essa vozinha que fala que você não consegue? Ela tá mentindo. E aí eu decidi para mim que eu ia provar para essa voz que eu consigo. Tipo, você tá achando o quê? Aí eu tive a brilhante ideia. O que que eu sou péssima em fazer? Que eu vou me desafiar a fazer. E aí foi a dança. E dançar realmente é até hoje, é um desafio. E aí eu me desafiei, tem aula de dança lá na academia que eu vou, já estava ali, eu já estava pagando as mensalidades, eu só tinha que ir. E aí eu entendi que eu me propor, me arriscar, me movimentar, fazer algo contra-intuitivo para o meu cérebro, sabe? Para ele falar, dançar, você tá louca, né? Tá viajando na maionese. Dançar. Não me venham com essa. Então, fazer eles me desafiar a fazer isso, dar um susto, ia me quebrar várias coisas na minha cabeça. Por exemplo, o medo de ser julgada. Outra coisa, eu ia provar para o meu cérebro que, mesmo não conseguindo de começo, porque é óbvio que eu não ia, né? Do nada ia baixar o espírito da loira do Tchan em mim. Não vai. É claro que eu ia passar por dificuldades. E aí eu ia permanecer, mesmo querendo parar. Então, eu tava com esse fato, eu comecei a me desafiar, com essa atitude, a me desafiar a provar para mim mesma que eu consigo. E eu vou te falar uma coisa. Tem, sei lá, 3 meses, 4 meses, que eu comecei a fazer essa aula de dança. Fiz a aula de dança hoje. Continuo, continua sendo uma humilhação atrás de humilhação. Quando o povo tá para lá, eu tô para cá, é uma barata tonta. Mas ela passa uma dança hoje nova, eu tô toda perdida. Na outra aula, segunda que vem, eu já sei, meu corpo já pegou aquele passo. E aí eu tô lhe mostrando, tá vendo? Se você continua, você consegue. Então, tudo é a gente se propor.